Olá, meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma terça-feira abençoada pela permissão do Senhor. Eu vou estar deixando uma palavra para o teu coração que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de sorrir. O que a palavra está querendo nos dizer é que existe um tempo para todo o cumprimento de propósito debaixo dos céus. Existe um processo até chegar ao cumprimento do propósito de Deus. Nós sabemos que por muitas das vezes nós oramos ao Senhor pedindo algo, uma direção ao Senhor, e por muitas das vezes nós ficamos ansiosos, esperando aquela resposta, aquela bênção, aquela vitória chegar. Mas a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Por muitas das vezes, nós achamos que as coisas na qual nós pedimos ao Senhor tem que chegar no nosso tempo, tem que chegar naquele momento em que nós colocamos diante do Senhor. Mas nós não sabemos, mas nós sabemos que não é bem assim que acontece. Existe um tempo, existe um processo para o Senhor entregar aquilo que nós pedimos. Existe um tempo, uma fase para tudo aquilo que nós vivemos. Vai ter momentos na nossa vida que serão momentos difíceis, vai ser momentos desafiadores, mas existirão também momentos que vai ser momento de felicidade, momento de se alegrar, momento de sorrir, momento de se alegrar com aquilo que recebemos. Mas nós precisamos entender que existe um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Não adianta nós queremos as coisas de um dia para a noite, mas nós sabemos que existe um processo. O Senhor, antes de Ele nos entregar algo que nós pedimos, Ele nos permite passar por processo. E nós não podemos pular a etapa desse processo. Nós temos que viver as etapas desse processo para que nós podemos alcançar aquele objetivo na qual nós pedimos o Senhor. Porque nós sabemos que quando nós pedimos algo ao Senhor, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor não dá somente aquilo que nós pedimos, mas Ele dá infinitamente mais. Então, se para o Senhor me abençoar e te abençoar, ou fazer algo na minha, na tua vida, é necessário um tempo, é necessário um preparo, é necessário que nós possamos passar pelo processo. E nós temos que submeter ao processo. Nós temos que olhar para as dificuldades, para aquele processo, por aquele momento de preparo do Senhor sobre nós, como um ensinamento, que nós vamos receber a nossa bênção e nós vamos saber administrar, nós vamos saber governar aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, porque não tem como eu receber algo do Senhor sem preparo, não tem como eu receber uma bênção que eu pedi a Deus sem preparo, porque se o Senhor lhe dá aquela bênção que eu pedi, se eu estar preparada, se eu passar pelo processo, eu não vou dar valor àquela bênção, eu vou jogar fora, eu vou escorrer pelas mãos aquela bênção, porque eu não vou estar preparada, eu não vou estar alicerçada em Deus para que eu possa receber aquela bênção. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos entender qual é o tempo de Deus para nossas vidas. Nós precisamos entender qual é o tempo que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Por mais que nós colocamos algo diante do Senhor e falamos, Senhor, faça tal coisa na minha vida, nós precisamos entender que existe um tempo. Existe um tempo para o Senhor nos amadurecer. Existe um tempo para o Senhor firmar os nossos pés, para que quando nós recebemos aquilo que Ele tem para nos entregar, nós podemos saber, entender que não foi por nós, mas foi pela bênção, mas foi pela graça do Senhor, mas foi pela misericórdia do Senhor. Porque Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, mas pela infinita misericórdia dEle, Ele ouve as nossas orações, Ele
começa a trabalhar nas nossas vidas. Ele nos abençoe muito mais do que nós merecemos, ou muito mais daquilo que nós pedimos. Nós precisamos entender que, se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, nós não alcançamos aqueles objetivos, aqueles sonhos na qual nós pedimos ao Senhor. Porque o nosso tempo, se nós quisermos as nossas coisas no nosso tempo, é prejudicial para nós mesmos. Mas quando nós entendemos que no tempo do Senhor, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, nós entendemos que a bênção virá e trará benefício para mim e trará alegria para o meu coração. Eu vou saber conservar, eu vou saber administrar, eu vou saber cuidar daquilo que o Senhor me deu. Porque se nós entendermos que o Senhor, Ele tem muito mais para nós do que nós pensamos, nós começamos a entender, Senhor, por mais que esteja difícil, por mais que o processo não esteja fácil, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, porque a Tua palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Esse processo na qual você e eu estamos passando, por muitas das vezes nós passamos, ele vai passar. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender com o processo. Nós precisamos aprender com aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre nós, para que quando nós chegarmos naquele objetivo na qual nós almejamos, nós estamos preparados para receber. Às vezes nós olhamos o tempo passando, os dias se passando, e nós nos perguntamos, Senhor, e eu? E aquilo que eu te pedi, Senhor? E aquilo que eu te pedi que o Senhor fizesse na minha vida? E aquele sonho que eu te pedi que o Senhor me ajudasse a realizar? E às vezes nós olhamos as horas, os dias se passando, os meses, os anos, e nós não entendemos. Ali naquele primeiro momento na qual nós pedimos ao Senhor, nós temos fé para crer. Nós temos fé para agarrar aquilo e acreditar que vai acontecer. Mas quando o tempo vai se passando, no decorrer dos dias, a fé começa a se esfriar. A fé começa a oscilar. E nós começamos, por muitas das vezes, querer entrar dúvida dentro de nós. Será que Deus vai fazer mesmo aquilo que eu pedi? Será que Deus vai me ajudar a cumprir aquele sonho que eu pedi para Ele? Porque o tempo, ele é inimigo nosso, mas o tempo é a favor de Deus. Deus é o dono do tempo. Então, se você pediu e não chegou ainda aquilo que você pediu, a sua bênção, o seu projeto, aquilo que você pediu e entregou na mão do Senhor, é porque não chegou o tempo. E você precisa entender que se não chegou o tempo, é porque o Senhor está preparando algo muito maior para você. Não se apavore, não se desespere. Somente acalma o seu coração, descansa o seu coração, porque o Senhor, Ele sabe o momento certo de te entregar aquilo que você pediu. O Senhor, Ele sabe do que você precisa. O Senhor sabe daquilo que o seu coração sonha, planeja, que aconteça na sua vida. Mas você precisa esperar o tempo do Senhor, para que quando chegar o tempo do Senhor, você possa dizer: não foi mérito meu, mas foi mérito do Senhor. Não foi por mim, mas foi pela misericórdia do Senhor. Porque o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E nós precisamos entender que quando cumprir aquilo que o Senhor disse que fará na tua vida, você terá motivos para agradecer. Você irá esquecer do processo, porque nós sabemos que o processo é difícil, é desafiador. Nós queremos que aquilo ali passe logo, aquele processo passe logo, para que nós podemos botar a mão naquilo que nós pedimos ao Senhor. Mas nós precisamos entender que se o Senhor estabeleceu um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, é porque Ele sabe o momento exato de fazer acontecer na tua vida. Não se desespere, somente descanse o seu coração, somente confie que quando chegar o momento certo de Deus na tua vida, irá acontecer e será grandioso. Fique com essa palavra para o teu coração. Existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. O Senhor, Ele sabe o que faz na tua vida. O Senhor, Ele sabe o que Ele vai te entregar, mas só basta você esperar chegar o tempo de Deus para a tua vida. Não se importe com o que os outros falam, não se importe com a opinião das pessoas, mas somente confie. Confie que quando chegar o tempo, você irá ter para abençoar. Aquilo que o Senhor te abençoar, você irá abençoar outras pessoas. Você irá
abençoar a tua família, a tua parentela. Você vai ser muito grato ao Senhor pela aquela bênção e pelo tempo de espera e pelo tempo de preparo, porque quando você sair desse processo, desse tempo que o Senhor nos coloca, é que você vai entender, poxa, muito obrigado, Senhor, porque se o Senhor me entregasse naquele momento ali que eu estava desesperada que acontecesse, eu não daria valor. Então espere o tempo do Senhor, que Ele irá cumprir na sua vida. Fique com essa palavra para o teu coração. Nós sabemos que Jesus está voltando, está cada vez mais próximo de Ele vir buscar o teu povo. Então, não perca mais tempo, porque Ele deu o seu único filho para que nós possamos ter a vida eterna. Ele deu o seu único filho para que morresse na cruz por mim e por você. Não desperdice esse ato de amor grandioso que Deus fez por mim e por você. Pega a sua oportunidade, aceite Jesus enquanto é tempo. Vai para uma igreja mais próxima da tua casa e se achegue aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu reconheço que no meu tempo não é bom, mas no seu tempo é perfeito. As coisas que o Senhor fará na minha vida é perfeita. Me ensina a entender que o seu tempo é o melhor para mim. Que Deus te abençoe.